Aí, eu quero começar logo o podcast perguntando para você, qual é o início da história do John com a arte? Muito bem. É uma boa pergunta pra gente começar? Não, é ótimo. Nada melhor de começar pelo começo. Isso. Verdade. Olha, Complicado começar pelo fim, né? Meio complicado. olha, confesso pra ti que, na verdade, eu nunca imaginei enveredar pela arte, certo? Na verdade, eu nem gostava muito, sabe? Até a minha adolescência, eu não tinha esse pensamento de me tornar um artista, certo? Mesmo vivendo em um ambiente bem propício para isso, porque, para quem não sabe, o meu pai, mais conhecido popularmente como Eudes Cajuína, né? Ele também era conhecido como Eudes Publicidade, né? Trabalhou por muitos anos fazendo publicidade na cidade, propaganda em carro volante, ao vivo. Inclusive, ele foi um dos pioneiros aqui na região, né, a trabalhar com propaganda ao vivo, certo? E, paralelo a isso, meu pai também se enveredava em outros vertentes, né? Entre violão, tocava... Às vezes ele queria tocar violão, aí depois desistia e queria tocar teclado, e depois queria ser seresteiro, aí depois queria ser cantor sertanejo, enfim. Então eu sempre tive essa forte influência dentro de casa pela figura do meu pai, né, representado por ele, né? Mas eu não imaginava jamais que algum dia eu iria me tornar um palhaço e que isso ia ser o meu sustento, certo? Mas foi... eu tive a oportunidade na minha adolescência de participar de um projeto, certo? Muito bacana. Eu acredito que meus companheiros aqui, por terem a minha idade, devam conhecer o projeto, que é o ProJovem Adolescente. Sim. Sim. E nesse projeto, além de formações na área profissional, a gente também tinha a oportunidade de participar de formações, oficinas artísticas. E uma delas foi o teatro, né? E foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Sabe? Mudou radicalmente a minha percepção de mundo, né? De sociedade, né? E, de cara, eu já me apaixonei, né? Pelo teatro. Foi através do teatro que eu consegui me expressar, certo? Me ver como uma pessoa, assim, na sociedade que consegue falar o que pensa, sabe? E isso tudo através da arte, né? Que era algo que me faltava, sabe? Eu tinha essa necessidade, eu sentia essa necessidade de me expressar no mundo, de falar pro mundo, oi, eu tô aqui, sabe? E eu penso dessa forma, sabe? E eu tenho isso a falar. E foi a arte que chegou para demonstrar que eu poderia ser mais do que o John. Poderia ser o John artista, certo? E através da arte falar, né? Passar mensagens, falar o que eu penso, o que eu acredito, né? E quem sabe também mudar a vida das pessoas através da arte. E isso chegou em mim de uma forma incrível, porque o poder, o potencial da arte, quando eu vi, né, esse grande potencial, eu não queria pensar em outra coisa, eu só queria ser um artista, né? Não por vaidade. Nunca pensei em questão de vaidade. Eu quero ser um ator da Globo, eu quero ser um ator da Broadway. Não. Desde o início era esse anseio de querer me expressar, sabe? E eu tinha grandes dificuldades. Eu era um cara, apesar de hoje, quem me conhece hoje, sabe, tanto que eu sou extrovertido, sou comunicativo, né? Não imagina como eu era antes da arte. Eu era um cara totalmente fechado, recluso no meu mundinho ali, certo? Introvertido. Exato. Só entrava ali no meu círculo social quem realmente eu escolhia a dedo, entendeu? E assim, foi uma época da minha vida onde eu me intitulava, né? Quem me conhece da época me encontra na rua hoje e faz
fico fazendo hora com a minha cara, dizendo assim, quem te vê hoje, eu não imagino que um dia você se auto-intitulava, na época do Orkut, The Dark Angel. O The Dark Angel era então você. The Dark Angel. Aquela fase de revolta sem causa, né? E eu, sol quente do meio-dia, e eu todo de preto no meio da rua, unha pintada de preto, lápis preto no olho, todo de preto. E o sol tinindo, queimando no coco, e eu lá todo de preto, com cabelo dessa altura, que parecia mais uma peruca. Enfim, então, tudo isso já era uma necessidade de eu querer me expressar pro mundo, sabe? E quando eu comecei a fazer teatro, as possibilidades se expandiram, né? Tanto comecei a me expressar melhor corporalmente, a me comunicar melhor, a me expressar melhor, a me socializar melhor, né? A perceber que eu posso me relacionar com diferentes tipos de pessoa, que eu não preciso me relacionar somente com aquele grupo de pessoas que compactuam com as mesmas ideias, com os mesmos gostos, mas que eu posso me socializar com diversos tipos de pessoas. Então, por isso que eu sou um grande defensor das artes, quando se diz respeito em relação a projetos de inclusão social. É de extrema importância a arte estar nas escolas, é de extrema importância trabalhar a arte com pessoas de vulnerabilidade, certo? Pessoas que vivem à margem, sabe? Que não têm a oportunidade de fazer participar de uma peça de teatro, ou até mesmo de assistir, né? Ou de participar de um grupo de dança, ou simplesmente de admirar uma exposição de arte, certo? Porque é transformador, né? Quando as pessoas têm a oportunidade de vivenciar, né? Seja lá qual for a vertente da arte, ela transforma vidas. Eu já vi vários relatos, vários casos de muitas pessoas, né, que nasceram e se criaram em situações bastante difíceis, né, que ali a sociedade dava todos os motivos para aquela pessoa ser alguém que não iria para um bom caminho, mas que a partir da arte, a partir de projetos sociais, como esse, por exemplo, que eu participei, tiveram um virar assim, de chave, sabe, nas suas vidas, e conseguiram mudar a sua realidade, sabe? E ficou mais em ênfase ainda essa questão quando eu decidi morar em Minas Gerais. Né? Em 2010, eu tive a oportunidade de morar em Minas Gerais e abdiquei da arte por um tempo para abraçar essa oportunidade fora, né? Como todo jovem tem esse grande sonho de eu vou morar fora, quero trabalhar fora e tal. Mal sabe que o sol que nasce lá, nasce aqui também. Enfim. Mas eu fui, mesmo sem nem conhecer ninguém em Minas Gerais, mesmo não sabendo do que me esperava, eu fui de peito aberto. E assim, foi uma experiência única, né? Passei por uns maus bocados, mas colocando na balança, eu acho que eu tive mais coisas positivas do que negativas no fim das contas. Morei lá durante 4 anos e durante esse período eu me coloquei à prova de que era realmente isso que eu queria para minha vida. Se eu queria viver de arte ou se eu queria ser uma pessoa comum, que trabalha numa empresa, tem horário de chegada, horário de saída, recebe um salário, carteira assinada, né? Ser CLT. Um CLT da vida. Exato. Mas foi em um dia assim, parece roteiro de cinema. E um belo dia. E um belo dia de domingo, assim, no finalzinho da tarde, andando pela praça, no final já do meu expediente.
eu esbarro com um panfleto na rua e era divulgando uma oficina que ia acontecer na cidade, que era de palhaçaria. Que legal, bacana. E até então eu não tinha tido nenhuma oportunidade de me envolver com algum trabalho artístico na cidade. Então foi a oportunidade perfeita para que eu pudesse rememorar os momentos felizes que eu vivi aqui em Quixeramobim com o grupo de teatro, né? Que eu fazia parte aqui da cidade. Então, nem pensei duas vezes, já me inscrevi para essa oficina, participei e confesso, cara, que foi, assim, uma outra, assim, mudança radical na minha vida. Porque até então eu não imaginava o quanto a palhaçaria, o que o ofício do palhaço podia proporcionar, tanto para mim como ser humano, como para a sociedade. E foi através do meu mestre, professor Cristiano Pena, um grande abraço, né? Sou muito grato a ele, a esposa dele, que também é palhaça, Júnia Bessa, que os dois encabeçam o projeto Caravana Artesania, que é um projeto que eles têm lá, patrocinado pela ArcelorMittal, que eles circulam pelos interiores lá de Minas Gerais, levando oficinas, formações artísticas, principalmente formações circenses, né? Dentro dessa linguagem circense. E eu tive esse privilégio de participar da oficina de palhaçaria. E, cara, foi lá que eu me encontrei comigo mesmo, na minha mais pura essência. Foi lá onde eu pude fazer as pazes, digamos assim, com a minha criança interior. E assumir de vez o John artista. E ter a total convicção de que era isso que eu queria para a minha vida.